slides, mas eu vou pular. Eu vou pular porque eu não aguento mais falar com vocês de fisiopatologia da ascite, beleza? A gente vai falar de algumas complicações de cirrose. 10 a 15 minutos por complicação aqui e a gente acaba, tá? Eu vou focadaço para não ficar um negócio insuportável da gente conversar. Só não vou falar sobre hepatocarcinoma, beleza? Não faz muito sentido eu falar isso aqui para vocês. É o fim da linha, é a complicação terminal da doença hepática, e aí é uma aula inteira para falar sobre isso, não tem necessidade. Aliás, se a gente quiser uma aula inteira sobre cada um dos temas, dá, beleza? Dá para fazer uma aula inteira de ascite, uma aula inteira de PBE, vai dar 1h30 cada aula, a gente vai ficar aqui até umas 8 horas da noite, ninguém tem nada para fazer hoje, né? Beleza? Vamos seguir. Galera, ascite. Tá? Essas imagens são velhas conhecidas nossas, beleza? O que significa ascite? Vocês lembram? Do grego ascos, cavidade, certo? Líquido na cavidade. Líquido em qual cavidade? Peritoneal, beleza? Ascite é líquido na cavidade peritoneal. Tem um líquido na cavidade peritoneal, normalmente? Não. Assim como vocês viram hoje, derrame pleural não tem um nome diferente para dizer que tem líquido na espaço pleural. Ascite tem, poderia ser derrame peritoneal, mas é ascite, beleza? A lógica é a mesma, certo? E assim como lá no derrame pleural vocês calculam os critérios de Light, a gente tem que calcular alguns critérios aqui para entender bem que líquido é esse, do que se trata, certo? Eu vou aproveitar o gancho porque está fresco na memória de vocês. Fisiopatologia da cirrose, galera, da ascite, galera, esquece. Vocês já sabem isso aqui, tá? Eu não aguento mais falar. Cirrose, hipertensão portal. A cirrose, a ascite acontece a nível de sinusoide hepático, lá nos lóbulos hepáticos. A gente tem um aumento da quantidade de óxido nítrico, isso vai fazer uma vasodilatação. Essa vasodilatação ela se transfere para o sistema circulatório periférico. Há uma percepção de hipovolemia percebida, não real, certo? Que ativa baroreceptores que vão ativar sistema renino-angiotensino-angiotensino-gênio, retenção de sódio e água e aumento da secreção de ADH, retenção de mais líquido e esse excesso de líquido sendo perdido para a cavidade peritoneal, certo? Existem alguns outros fatores, também como vasoconstrição sistêmica, vasoconstrição renal, isso é importante. Joia? Eu tenho vasodilatação esplâncnica e vasoconstrição sistêmica. Beleza? Essa vasoconstrição sistêmica se reflete numa vasoconstrição renal. Num rim que tem alteração, na maior parte das vezes. Vamos supor que seja um paciente que só tem cirrose. Ele não tem hipertensão e diabetes há 50 anos, ele não tem outras alterações renais, ele tem um rim preservado. Boa parte das vezes, isso é inclusive um critério para a síndrome hepatorrenal, a preservação de um parênquima hepático normal. Mas a lesão hepática se dá por vasoconstrição arteriolar, certo? Beleza? Uma circulação hiperdinâmica, a gente já viu, né? Isso por conta da hipertensão pórtica, há uma mudança nesse fluxo sanguíneo. Joia? Aqui é só para lembrar o que é o óxido nítrico. Galera, pronto. Agora vamos estabelecer um pouquinho melhor os nossos critérios aqui. A ascite, a gente precisa... Aqui, peraí que me incomoda esse eixo dado aqui, que eu vou mudar. Peraí. Acertam de vocês aí. A gente precisa primeiro caracterizar a ascite como transsudato ou exsudato, certo? A definição disso daqui, ela é relevante porque ela vai me permitir definir causa. E o padrão de definição de causa da ascite é que, em 85% das vezes, qual é a razão para a ocorrência de ascite? 85% das vezes, qual é a razão? Transsudato ou exsudato? Transsudato. E a principal causa ali é cirrose. Beleza? Cirrose hepática. Mas existem outras causas. Existe a possibilidade de outras causas. Por exemplo, quando a gente tem um exudato, a principal causa é a carcinomatose peritoneal. Pode ser
tuberculose, pode ser peritonite, pode ser pancreática, ascite biliar. Do lado de lá do transudato pode ser insuficiência cardíaca congestiva, uma pericardite restritiva, uma insuficiência tricúspide grave, uma insuficiência cardíaca direita, síndrome de Budd-Chiari, pode ser um monte de coisa. Certo? Trombose veia cava inferior, um monte de causas aqui. A própria insuficiência renal, síndrome nefrótica por perda proteica. Tudo isso pode causar ascite, mas dentre as condições, a principal achado quando a gente espeta um pouquinho de líquido acítico no abdômen do paciente é qual? Transudato ou exudato? Transudato. E a principal causa de ocorrência de transudato é cirrose. Show? É cirrose hepática. Eu vou reforçar isso daqui. Por quê? Nem sempre quando vocês virem ascite vai ser cirrose, mas quase sempre. A maior parte das vezes vai ser cirrose. Só vale lembrar e reforçar que tem diagnósticos diferenciais. O que é o GASA mesmo? Onde é que está o GASA aqui? Gradiente albumina soracite, beleza? O que é feito para dosar o GASA? Para calcular o GASA? Colhe sangue e colhe líquido acítico, para centese diagnóstica e uma coleta de sangue laboratorial. Subtração. É a subtração da albumina do sangue pela albumina no líquido acítico, certo? Pensa comigo, num transudato a gente tem muita ou pouca proteína? Pouca. No exudato a gente vai ter mais proteína, concordam comigo? Então, suponha, beleza? Que o paciente tem 4 de albumina, 3,5 de albumina, 3 de albumina, 3 menos 1,5 de proteína é quanto na CIT? É maior do que 1,1, é transudato. Agora, se a proteína no líquido acítico começa a subir muito, eu estou falando de um líquido acítico que possivelmente vai achar um gradiente albumina soro acite, um GASA menor do que 1,1. Eu acabo acrescentando mais na albumina do líquido acítico, beleza? Então essa alteração vai me fazer pensar nessas causas de cá. Lá a gente tem um GASA maior ou igual a 1,1, compatível com transudato, provavelmente cirrose. Existe ainda uma outra forma da gente melhorar um pouquinho a nossa percepção de se é cirrose ou não, e eu vou falar sobre ela já já. Além disso, da mesma forma que vocês fazem lá no líquido pleural. Galera, pelo amor de Deus, eu estava conversando com o Célio esses dias, semana passada, quando eu pedi essa aula aqui para ele, esse horário, a gente estava conversando, ele me mostrou um caso que talvez tenha caído até na prova de vocês, de derrame pleural. O paciente fez uma toracocentese, e aí eu perguntei, e aí, o resultado da toracocentese? Ele falou assim, não fizeram. Jogaram o líquido fora. Toracocentese de alívio e não fizeram nada de análise do líquido. Pô, isso é pra ficar muito puto. E ele tava lá batendo na mesa, pô, não é possível, cara. Os residentes colheram o líquido e não calcularam. Gente, a mesma coisa aqui. Não tem condição de vocês abordarem o líquido acítico e não pedirem análise laboratorial. A análise laboratorial ela é macroscópica, bioquímica, citometria de fluxo, bacterioscopia, histologia oncótica. Óbvio, isso daqui vai depender um pouco do que a gente estiver pensando, da característica do líquido. Mas o mínimo é isso daqui. Óbvio, macroscopia é a visão macroscópica do líquido. Tá? Bioquímica, proteína, albumina, na acite, no vidro acítico, para calcular o GASA. E quando eu tenho transudato com uma proteína menor do que 1 grama, proteína total do líquido acítico menor do que 1 grama, eu estou sob maior risco de PBL. Lembra que eu falei para vocês que a gente consegue definir um pouquinho melhor quando o transudato é por cirrose? Normalmente, quando é por cirrose, a proteína total do líquido acítico é menor do que 2,5. Certo? Por quê? Porque aquele fígado já não dá conta de produzir tanta proteína, albumina e tudo mais. Então essa albumina do líquido acítico também é mais baixa, total. Menor do que 2,5.
Quando a proteína total do líquido acítico é menor do que 1, esse líquido acítico ele perde quase que completamente a capacidade dele de fazer opsonização de bactéria, certo? Aquela primeira batalha contra as camadas superficiais das bactérias, beleza? Muito pouca proteína, pouquíssima capacidade de fazer opsonização de bactéria. Então, pouca proteína é igual a risco de PPE, mesmo no transsudato. Quando tem PPE, peritonite bacteriana espontânea, tem bactéria ali. O líquido acítico, de forma geral, ele é um líquido estéril. Joia? Eu não espero encontrar bactéria lá dentro. Vou pedir glicose, amilase, LDH, vou pedir pH, dependendo do que for. Tá? A citometria de fluxo é muito importante. Beleza? Então, quando eu for solicitar, vou pedir citometria de fluxo do líquido acítico. Vai pegar, galera? Ó, vou mostrar como é que faz o procedimento daqui a pouquinho. Mas vocês vão tirar 20 ml, colocar num pote estéreo, mandar para o laboratório com a solicitação. Do que eu estou falando aqui: análise macroscópica, dosagem proteica, glicose em base do pH e citometria de fluxo. Isso é obrigatório, tá? Cultura e bacterioscopia também. Bacterioscopia por grão e cultura. Por que isso daqui é muito importante? Olha o que ele está me dando. Ele está me dando a contagem diferencial de células dentro do líquido acítico. Se eu tenho muitos neutrófilos, todo mundo concorda que polimorfonuclear e neutrófilo é a mesma coisa? Se eu tenho muitos neutrófilos, por que eu tenho muitos neutrófilos lá dentro? Por infecção. E se eu tenho infecção no líquido acítico, qual que é o nome disso? Peritonite bacteriana espontânea. Beleza? Vocês podem ouvir, existe um termo mais novo, que é a peritonite bacteriana secundária, quando o paciente tem alguma outra condição que justifique a ocorrência de infecção do líquido acítico, tá? Mas a princípio, isso daqui. Quando eu tenho mais do que, e aí é número cabalístico mesmo, beleza? Quando o polimorfos nucleares maior ou igual a 250, PPE. E se tiver predomínio de monócitos, qual que é o diagnóstico? Critério de Light, qual que é o diagnóstico quando tem predomínio de monócito lá? BK. Aqui, BK peritoneal. E lá? Tuberculose pleural, pulmonar. Beleza? Show? BK e tuberculose, tá, gente? Tranquilo? Ok. Citologia oncótica. Galera, se for exudato, vale a pena fazer. Por quê? Qual é a principal causa de exudato? Carcinomatose peritoneal. Beleza? Então é o seguinte. A gente usa, além do cálculo do GASA, além da análise laboratorial do líquido acítico, eu preciso colocar o meu paciente numa tabelinha. Eu preciso definir para o meu paciente onde ele está numa régua de gravidade em relação à doença hepática dele. A gente usa o Child Pug, falamos na semana passada, já não sei nem quando foi a última vez que a gente se encontrou, já tem um tempão, né? Para definir severidade de hepatopatia. Isso daqui também estabelecer critérios com relação aos cuidados que esse paciente necessita. Tá? Cirrose, Child de 1 a 6, é o beata, lembra do beata? Bilirrubina, encefalopatia, ascite, TAP e albumina. Só para